humano, começam então a surgir os governos. A Torre de Babel surge então, Nimrod surge então, e os reinos vão surgindo, vêm surgindo. Os reis são eleitos, príncipes surgem, palácios são construídos, militares ou tropas, soldados, equipamento bélico, tudo é edificado, construído, é inventado no período do governo humano. E quero já adiantar que o governo humano continua até hoje, comandando os tempos. Até hoje o homem tem ganhado proeza e tem até desafiado a vontade de Deus, porque o governo é dado aos homens, onde o homem faz o que quiser, e a terra que temos é resultado do que nós decidimos e escolhemos. Vivemos as consequências do governo humano, para dizer que o governo humano contrasta com o governo de Deus. E o governo de Deus, quando é invocado e desce sobre um lugar, muda a atmosfera do lugar, muda a condição do lugar, muda o nível do lugar, muda até a geografia do lugar. Porque quando Deus desce em algum lugar, as coisas têm que mudar, e não algumas, todas as coisas se fazem novas. Mas à luz da palavra vem então o quarto tempo. Deus não inventa, mas ele programa e lança através de Moisés no Monte Sinai o tempo da lei. Deus notou que a mente humana vagueava entre o bem e o mal, e tinha mais facilidade em optar pelo mal. Então a lei estabelecida, não só o decálogo, mas 613 leis são dadas ao ser humano, para o povo de Israel, com o propósito de Israel se tornar evangelista mundial, na propagação da lei, para moralizar a humanidade, para que os homens entendam que matar é pecado, matar é mal, adulterar é mal, adorar outros deuses é mal, e que deviam optar pela mente de Deus através da lei. Queridos irmãos, este tempo parece que falhou, porque quanto mais o homem conhecia a lei, mais pecava contra a lei. É por isso que Paulo disse: a lei não salva, mas ela serviu de aio, serviu de caminho, serviu de uma via, um caminho, o método de Deus para nos revelar o pecado. Como é que eu sei que isso é pecado, senão por meio da lei? Mas também existe a consciência, sim, mas a consciência Deus colocou, imprimiu nela a lei natural igualmente, e através da lei nós passamos a compreender e a entender que o mal existe, e o pecado não está fora de nós, o pecado está dentro de nós. Nós somos potenciais produtores do pecado e reprodutores do pecado. Por isso é que o próprio Paulo, em Romanos, pelo Espírito, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória dele. E a lei, que é o quarto momento do tempo de Deus, vem então dizer que por ela todo mundo cai. Através do pecado todos nós caímos, e ninguém em nosso meio está isento desta queda. Não, Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Já houve premeditação da graça. Mas há também pessoas que já estão no céu, tem que ser com graça e não com a lei, não com cumprimento de regras, nem de doutrinas eclesiásticas, nem tampouco através do batismo ou do cartão de membro. Este período da lei foi o tempo em que Deus escolheu para moralizar a mente do homem, do ser humano, para que o homem compreendesse que não tem santidade em si próprio e que precisava da graça de Deus. Veio o quinto momento. A lei foi favorável para revelar a santidade de Deus, foi favorável para manifestar a pecaminosidade do homem, mas foi infavorável porque ela nos condenou. Amém? E eu não quero lei. I want the grace. Eu prefiro a graça. Porque a Bíblia me diz então em João de 1, lá no capítulo de número 1, lá no versículo 17, que a lei veio por meio de Moisés, mas vem o quinto momento do agir de Deus. Aleluia. A graça. Diga comigo: graça. Não é de graça. Aqui no âmbito não entenderam, vou repetir. Graça não é de graça.
Por isso é que Paulo disse, claro, o versículo que nos foi dado é o versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem continua a leitura vai entender que Paulo disse, então devemos continuar a pecar para que a graça de Deus continue abundando? Não. Devemos parar de pecar para que a graça tenha sentido em nós. Porque a graça não veio te ajudar a pecar, veio cortar essa linha do pecado dentro da tua alma. É por meio da graça que nós voltamos à essência, não é por meio da lei. A lei nos torna culpados, mas a graça nos torna habilitados a vivermos a vida de Deus. Aleluia. É por meio da graça. Por isso, bem-vindo, irmão do Seven Day. Mas eu gostava de dizer para o amado que se encontra neste lugar e está lutando por causa da lei, vai ler um pouquinho Gálatas capítulo de número 3. A Bíblia está dizendo no versículo de número 10 claramente: aqueles que são da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não cumprir tudo o que está escrito na lei. Eu não cumpri tudo o que está escrito na lei, então eu estou amaldiçoado. Alguém está a entender-me? Aleluia. Mas esta maldição é removida por meio de Jesus, que a si próprio se entregou, a si próprio viveu a lei, a si próprio tornou-se a lei, para que através dele nós recebêssemos a graça e não permaneçamos, não devíamos, não precisamos permanecer na obediência de lei para ganhar salvação, porque segundo Efésios 2, versículo de número 8, quem sabe começa, vamos lá comigo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais? Da graça, aquelas as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Você vive em pecado, você vive preso em pecado, você está debaixo da lei. Lei não é só sorte espiritual, ou seja, graça não é apenas favor de Deus para ganhares dinheiro. Eu conheço mundanos feiticeiros que têm mais dinheiro que todos vocês aqui. Olha, jogou. E nós temos uma tia no Cunge, que não é da minha família, também não é da tua, que ela continua vendendo caixões. E já denunciamos. A polícia não quer ir lá. É o quê? Tem medo, porque ela vende cá. Mas os caixões estão todos arrumadinhos em um quarto só dela. E assim, aqueles que já lá foram, alguns morreram e outros foram salvos pela graça. É só ires lá no quarto da tia, escolha o teu caixão. É só isso. E ela não cobra muito, 60, 70 mil o caixão. Toca, qual é a cor? Eu quero o caixão vermelho. Toca nele. É só tocar. Ô filho, vai em casa. Já preparaste a garagem? Já. Vais encontrar o I10 vermelho em casa. Toca. Então graça não tem a ver com ganhos materiais. Ganhos materiais têm uma lei, a lei do suor e do trabalho. Deus só conhece 3 povos na terra. Primeiro, judeus. Não, judeu fica à parte. Primeiro somos nós. Amém. Primeiro, a igreja de Cristo. Ou não é verdade? Deus tem um contrato com a igreja: o sangue do Cordeiro e a graça. A graça que Deus dá à igreja por meio de Cristo. Há um segundo povo, que é o povo judeu, muito estimado por Deus. Quem lê a palavra sabe disso tudo. E com eles Deus estabeleceu o contrato da lei por meio de Moisés. Alguém está entendendo? E se eles continuarem mesmo a guardar o 7 Day, Deus está dizendo tudo bem, sem problemas. A única coisa que não estão fazendo é sacrificar, pois o tabernáculo foi
Veremos. Queridos irmãos, com eles há o contrato de lei através de Moisés. Agora, o terceiro povo, o povo natural, o povo mundano, o povo ímpio, gentio. Alguns estão aqui entre nós, amém? É você. E este povo, Deus tem um contrato, chama-se a graça natural. Como funciona a graça natural? Trabalha, terás alimento. Estuda, vas aprovar. Luta, vais conseguir. Alguém está a entender? É graça natural. Mas entenda, a graça da qual se fala e do tema que nos foi dado é a graça espiritual. Alguém tem que dizer amém? Não entenderam? É a graça espiritual. Ela emboca para o físico, sim. Ela vem tocar-me no físico, sim. Mas ela é espiritual. Ela não tem tanta vontade em te fazer próspero aqui. Ela tem tanto desejo em te manter firme até o último dia do arrebatamento. É isto que a graça quer. Que passes a eternidade com gracioso. A graça é a oportunidade de Deus para nós perdidos. Queridos irmãos, para anunciar que no quinto momento do tempo de Deus em que nos encontramos agora, que surgiu desde que Cristo nasce até agora, este tempo continua vigorando. Nós vivemos debaixo da graça. E hoje é este tempo em que quem quiser pode aproximar-se de Deus, não importa quanta iniquidade, e ser perdoado gratuitamente. Aleluia. É hoje este tempo em que quem quiser a presença de Deus a recebe sem subir o Monte Sinai. É este tempo, é agora, em que quem quiser Deus em sua casa, é só dizer: entra na minha casa, entra na minha vida. E ele entra, porque é o tempo da graça, e é o tempo que mais tempo está a durar, é o tempo que vai desde Cristo até agora. Então eu entro em Daniel. Daniel estava orando, Daniel estava jejuando, Daniel estava se consagrando, Daniel estava buscando a Deus. E quando recebe o anjo Gabriel, chega até ele e diz para ele, quem lê o capítulo 10 encontra também que eu acompanho a oração melhor. Deus está acompanhando a sua oração desde o primeiro dia em que dedicaste o teu coração a buscar ao Senhor. Ele ouviu e Ele mesmo enviou-me no primeiro dia do vosso jejum. Mas não cheguei no primeiro, nem no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas eu cheguei no 21º dia, que é hoje. Não porque eu decidi fazê-lo, mas porque a vontade de Deus foi atacada. Alguém está aqui? O príncipe da Pérsia se opôs a mim. E eu fui olhando para a Bíblia, para os que não entendem, este príncipe que se opõe a anjo não é natural, não é humano, é um demônio. Sempre que a igreja decide jejuar, há um demônio comissionado contra aquela igreja para impedir as orações. Aleluia. Mas nós temos que insistir na oração e no jejum, assim como Daniel fez. Não parou. A ausência de resposta não é ausência de ser ouvido ou audição. Deus está ouvindo mesmo quando a resposta não está chegando. E a nossa missão é orar, e a parte de Deus é responder. Nós oramos até que Deus responda. Nós buscamos até que achamos. Nós batemos até que a porta se abra. Nós vamos até chegarmos. Aleluia. Daniel não parou. Ele continuou buscando e a resposta chega. E o impedimento foi quebrado. Uma batalha espiritual aconteceu. Eu estou vindo de um lugar onde a batalha espiritual está aqui.
quente, meus irmãos. Aleluia. Até no local do serviço, até mesmo em nossos locais de trabalho, estão a atacar-nos, dizendo: ou escolhe a igreja, ou escolhe o PA, vingue, que já sabem. Não vou dizer para não estragar o culto, mas esta batalha é vencida pela igreja por meio da oração e do jejum. E eu declaro em nome de Jesus que este tempo de oração, este tempo de consagração não terminará em nada. A graça de Deus estará sobre esta igreja de uma maneira sobrenatural e sobre todos aqueles que se dedicaram a buscar, de tal maneira que vão entender que o príncipe das trevas que impedia o teu processo de vida espiritual será quebrado e você fluirá. Aleluias. 2026 não é para fracos. E eu já sinto que estou lá. E ai de Satanás em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta batalha de impedimentos, quero contar-vos o testemunho de um irmão da minha denominação que pregou a primeira vez e o tema foi a bruxaria na igreja. Kunde olonganga vyoko venga. É só traduzir ali no YouTube. Olonganga vyoko venga enjugulo. Da wa mama koloku kunda umpanda ofa. Amém. Ele disse: se tá lá. Esperou outra escala de pregação. Outra vez o tema umpanda vonembele. Deu água. Dessa vez eles chamaram e disseram: o que é manhã, o de mola. Amém. O irmão não chegou em casa, ficou mudo. Está mudo até agora. É guerra. E nós na nossa denominação, vocês estão bem. Mas não dá para falar mal da denominação. Corta essa parte. Cada zona por si. Dava kulova, likariovele patariove. Kakulio kukwatisa. Dá para entender? E até alguns vão chegar e vão dizer: ouve meu watisanda, yaka. Obrigado por esta igreja. Tenho amigos de oração. Muito obrigado. Nós também estamos a orar por vós continuamente. E os amigos de oração nem sempre estão na tua igreja. E vocês acham mesmo que aqui não há batalha espiritual aqui? Olonganga via tomar lioli é mesmo esse lioli a este. Lioli a olha só feiticeiro. Olha para ele, lhe pergunta: é você ou não? 1, 2, 3. O irmão ficou mudo até hoje. E eu acredito que estão a monitorá-lo. Quem vai orar por ele? Mas à distância declaramos em nome de Jesus: abra a boca, ó língua destrava, em nome. Apareceu-nos outra irmã do azul 3, aquela acabada de chapa. Aquela irmã disse: pastora, estou cansada. 3 anos sendo violentada todas as noites. Como assim, ó mãe? Há um homem que entra em minha casa todas as noites. Não quis contar, mas eu trouxe esta preocupação. Estou cansada há 3 anos. E eu perguntei: tem reconhecido este homem? Que ele tapa a cara, não é? Aqui chama de marido da noite. É isso que tem chamado? Marido da noite. Esse é fácil. Através do nome de simples, minha querida. Vamos fazer o seguinte: confessa ainda os teus pecados. Vives com quem? Vivo com o Senhor. Teu Senhor.
Não, é de uma mana do Caluapanda. Ok, o teu problema só está mesmo a ponto. Se lhe deixares, o demônio te deixa. Se continuares com ele, o demônio continua contigo. Choice. Escolha. Lei, cadeia, prisão ou graça. Lei, pecado. Libertação, graça. Escolha. A irmã chorou. Eu disse, então a chorar muito. Vai decidir bem. Vou vir te abraçar. Vai. Ficou 3 dias de oração. E ela, graças a Deus, jejuou. Aleluia. Afinal, tens que ter problema para jejuar, ô seu gordinho. Tem que haver algum problema para buscares a Deus. Eu declaro lutas que vão te fazer jejuar. Estás muito descansado você. Tudo vai bem. Tudo o quê? Por isso é que não estás a orar. Vai bem, vai. O fato o acaricu tá lá, viu? O camococo, o acantelenca. Esse ngocavolo tocaringa cochintele. Guarica polo meca, com lolo batom, lolo meca, lolo pedinhulo. É tempo de buscar ao Senhor. Temos que orar, irmão. Aleluia. Tira essa finúria. É tempo de se entregar e buscar a Deus. Ou não estás a ver como estás? Só estás a crescer na idade da Angola. No espírito continuas a que é assim. Vamos lá. 3 dias depois a irmã já veio com o rosto diferente. Aleluia. Ainda estava a chorar, mas não estava a chorar muito. Eu disse, oh glória, o que fez, irmã? Jejuei. Mas o que? Liguei para o cara. E o que aconteceu? Amaldiçoou. E ele perguntou, quem é que te mandou me deixar? E ela disse, eu, Jesus do pastor. Amém. E ele é polícia, se é polícia, se é das pá, vocês? E ele ameaçou o pastor. Algo de tempo não vou cruzar com ele. Até hoje eu não estou a cruzar com ele. Mas eu já dei conta. Ele me pesquisou. Mas sempre que me vê, há alguém ao lado, alto e grande, dizendo, ninguém toca naqueles que são meus. Ninguém tocará. Ninguém toca. Xia. Açucuyangue, olha o taca feiticeiro bem magro. Esse engariaca culunha, o acasecuquila. Não toca, aleluia. Queridos irmãos, a irmã no 3º dia, já graças a Deus, a nossa irmã do médio, a irmã do médio, ela disse, pastor, já fiz tudo. Nesses 3 dias vinha, amém. E ela disse, é verdade, não vinha. Estás a ver? Só decidiste jejuar e orar. O cães da noite só vem quando decides comer só frango. É só isso. Então, pastor, virá mais ou nunca mais virá? Bom, ainda deixa eu orar lá também para acessar uma coisa. Virá. O jejum era de quantos dias? 3. Assim hoje terminaste que fechei. Virá hoje. E assim vai ser como? Mas espera o que vai acontecer quando ele vir. Aleluia. Dia seguinte a irmã foi a primeira no culto, feliz da vida. E ela disse, pastor, pastor, eu trouxe uma alegria grande com uma tristeza pequena. Eu disse, cá, começa com alegria grande, vamos. E ela disse, não me pareceu mais no sonho. De repente eu ouvi a porta abrir-se. Entre 2 a 3 horas. E aquele homem entrou. Dessa vez diferente. A cara agora era visível. Eu vou tio, não vou falar. E aquele veio e disse, agora estás a se achar de orar?
hoje eu vou te matar. A irmã disse: ô pastor, olha o que aconteceu. Levantei-me da cama, sem medo. E eu disse: ainda me toca. Aleluia. E aquele gigante pega nos braços da irmã. E a irmã também pega nas canchuras dele. Segundo ela disse, lhe bati na parede com uma força, pum, no canto. E o camarada ficou baixinho. Mais uma vez, pum, ficou mais baixinho. Mais uma vez, ficou criança. Aleluia. Fugiu do quarto. E ela desperta, parece que em sonho e visão. E aquele homem foi embora. Aleluia. A porta bate, as crianças acordam, mas alguém entrou. E ela gritou, segundo ela, não entrou mais, ou seja, não está mais aqui, acaba de sair. E eu trago esta mensagem também. A graça veio para dizer que o homem grande que te prendia já não está mais na tua casa. Acaba de... Aleluia. Diga comigo: saia, Satanás, agora. Nascemos juntos? Não te conheço. Eu disse: agora falta a tristeza pequena. É verdade, o cão morreu. É a raiva. Pastor, pode orar pelo cão? Não, enterra só, não tem espírito. Pode enterrar. Aleluia. Eu passo a compreender que o jejum, a oração, é a prática espiritual que menos a igreja faz. Toda igreja que ora é cheia de graça, de virtudes, e se torna um lugar de salvação. Aleluia. A graça está a terminar. Há uma música em Umbundo que diz: yo yendo yo, yo yendo yo, o tempo yo, yo yendo yo, yo yendo yo. Tempo yo chali, o tempo yo chali, yo yenda. Se tu também esqueceu de que Jesus em breve vem, eu vou te mostrar, os seus sinais ali estão. O mundo tudo corre sobre o mal, mostrando que Jesus em breve virá. Queridos irmãos, a graça está a terminar. 70 semanas foram estabelecidas. 70 semanas de ano. É o tempo de Deus para que no final deste tempo, segundo Daniel, que acabamos de ler, a iniquidade venha a ser expiada, a transgressão cessar, a justiça estabelecida e a visão selada, bem como o santo dos santos ungido para sempre. 70 semanas de anos. Aleluia. Amém. Cada semana é uma profecia, é um tempo profético. São 7 anos. 70 semanas de ano são 490 anos. Desde o decreto da restauração de Jerusalém, Daniel entenda, 70 semanas de anos passarão. Mas escute, quando se completar a semana 69, o ungido será morto. Significa, faltando uma semana para a semana 70, o ungido Cristo Jesus será morto. E morto Jesus, entenda o que se passa aqui. A semana 70 será colocada à parte.
parte, e haverá um período que se chama grande vírgula, o grande período onde Deus deixa de contar o tempo profético dele e estabelece um período que se chama o período da graça. É o período que não tem tempo determinado, mas pelo tempo envolvido e pelos sinais que vemos, o tempo da graça está a terminar, e nós só temos este tempo para termos tempo de aceitarmos o tempo de Deus, para que o tempo da graça transforme nossas vidas dentro do nosso tempo, a fim de que através da graça tenhamos a oportunidade de ascender com Cristo naquele dia. Queridos irmãos, quando a graça terminar, saberemos quem foram nossos aqui e quem nunca foi nosso. Saberemos quais pertenciam ao lado da graça e quais pertenciam ao lado da lei. Aleluia. E olhando um pouquinho para as escrituras, através de Deus, por meio de Paulo, Deus por meio de Paulo, eu compreendo, queridos irmãos, que o anticristo e o seu espírito já opera neste mundo. João fala disso em 1 de João 4:4, de que o espírito maligno do anticristo já opera neste mundo. É mesmo no tempo da graça onde o anticristo já opera. Quem é o anticristo? Em primeira mão é todo aquele que é contra a graça. Em segunda mão é uma entidade diabólica que estará a materializar-se em um corpo físico, e então ele se oporá a tudo o que se chama Deus. Mas na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de número 7 e versículo de número 8, lá vem dizer, queridos irmãos, algo lindo e maravilhoso, de que este anticristo, esse espírito que ataca a graça, ele não prevalecerá, porque há um verbo que lá se colocou, ainda não chegou ali. O verbo é alguém que o detém e há outro que se opõe a ele. São duas entidades neste mundo que se opõem ao anticristo. Uma se opõe, a outra o detém. A primeira que o detém chama-se Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver dentro da igreja, o anticristo não terá a primazia de agir como quiser agir. Eu vou declarar esta palavra para os santos intercessores desta igreja. Atenção, enquanto o Espírito Santo estiver entre nós, o maligno não terá liberdade total nesta igreja e sobre o seu povo. Pode até mover uma agulha, mas não pode destruir a casa do Senhor. Alguém que o detém, deter significa prender, impedir, amarrar. O Espírito Santo deve ser aquele que nos enche durante este período do jejum e da oração. Seja cheio do Espírito Santo ao ponto de não temeres nada, e se o anticristo passar ao teu lado, a glória de Deus, aleluia, o deterá. Oh glória! Mas há outro, além daquele que o detém, há outra entidade que se opõe a ela, que se chama a Igreja de Cristo. A palavra oposição significa contrariar. Alguém está a entender? Aleluia. A igreja contraria o sistema mundano. A igreja contraria o caminho que o mundo segue. Nós não andamos do mesmo lado com o mundo, nós andamos na contramão deste mundo. Quem é cristão e cheio do Espírito Santo, diga comigo: eu sou contrário ao mundo. Aleluias. A força que o detém, Espírito Santo. A força que se opõe é a igreja. A igreja não pode ser um círculo. A igreja não pode ser um carrossel da Disney. A igreja não pode ser um lugar de amiguinhos. A igreja é um campo de batalha. Aleluia.
A igreja é o lugar onde Cristo manifesta a sua vontade, e a vontade de Cristo se opõe à vontade de Satanás, porque o próprio Jesus diz: lá vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Em outras palavras, se a igreja está em Cristo, nós também não temos nada com ele. Então, onde vires o diabo, a sua cauda é o seu chifre. A tua palavra é: em nome de Jesus, sai. Aleluias, aleluias. Diga comigo: sai, Satanás. Se a graça não for para ser livre, não é graça. Mas ainda a palavra me diz que quando a semana 69 terminar, aleluia, o período da graça terminar, vai acontecer o que todos os verdadeiros esperam: ao soar da trombeta, aleluia, aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os que fomos encontrados vivos, nós, não Paulo já está morto, nós, talvez agora nós, aleluia, seremos arrebatados. A palavra arrebatar significa tomado à força e com violência. O arrebatamento não será visível, só será perceptível. Significa a igreja é tomada de repente, como num piscar de olhos. Mas o mundo sentirá o vazio, o mundo sentirá que pessoas, milhões de humanos nesta terra desapareceram. Quero já lhe dar uma dica: quando abrires o telejornal e o vosso tio Bartolomeu anunciar dizendo: boa, quem tem uma voz de boa noite? É você, é você. Quem é? Boa noite. Boa noite, caros angolanos. Anunciamos o desaparecimento de milhões de seres humanos em todos os cantos da terra. Tanto em Angola, África e o mundo inteiro registram o desaparecimento, primeiro, de todas as crianças abaixo dos 5 anos. Acredite, as grávidas estão em greve, porque as barrigas ficaram esvaziadas, estão vazias, e os bebês desapareceram, e muitos desapareceram. E se tu ouvires esta notícia, caia de joelho e chora. Ficaste. O cristão verdadeiro não pode receber a notícia do arrebatamento. Pergunta por quê? Porque ele é a notícia do arrebatamento. Eu sou a notícia do desaparecimento. Eu não estarei aqui. Aleluias! Não estarei aqui. Oh glória! Seremos arrebatados, e então estaremos, cruzaremos, segundo ainda Paulo, cruzaremos, nos encontraremos com ele nas nuvens. Em outras palavras, Jesus sai do céu, vem até ao nosso primeiro céu, e nós saímos da terra, vamos ao encontro dele no primeiro céu. Eu preciso comunicar: será invisível, mas eu que recebi a graça, eu ouvirei a trombeta tocar, e uma voz dizendo: chegou a hora. Aleluia! Quem vai comigo, levante a mão. Quem vai subir pela graça, diga aleluia. Talvez coloca-te em pé, glorifica. A graça me leva para lá. Graça não é para ser rico aqui, é lá. Aleluias! Ainda senta mais um bocado, um momento. É verdade, essa parte eu não posso esquecer. Escute. Segundo Apocalipse 19, fala das bodas do Cordeiro.
Essa é a parte que eu gosto, porque eu gosto de comer. E a esposa okanga Joji, apoio. As bodas do Cordeiro. O que são as bodas? A semana 70 de 7 anos cai sobre a terra e a igreja sai. Não, nós passaremos pela grande tribulação. A tribulação você quer mais sofrer? Ouve? Mas vocês estão ensinando isso aqui? Vamos passar na grande tribulação. O anticristo nos dá corrida com faca, é isso? Ele é que está nos fugir e vai nos dar corrida como? Nada, aleluias. Não passaremos, porque enquanto a grande tribulação é estabelecida na terra, por meio dos 7 anos da última semana, a igreja está no céu. Aleluia. Coríntios de 2:3 fala disto, onde diz que haverá premiações. Jesus prometeu aos discípulos que esta é a última ceia que convosco como. Eu comerei convosco a última da terra, mas eu comerei convosco a próxima. Onde? Bodas do Cordeiro. Nós ainda não casamos com Cristo, só nos fizeram pedido e deixaram-nos um anel que se chama Espírito, conservados e preparados. Mas o casamento vai acontecer 7 anos na terra, lá no céu nós, sendo cada um de nós premiados. Daniel capítulo 12 está a dizer: aqueles que há muito ensinarão brilharão como o sol. Aleluia. Aqueles que se dedicaram à obra, eles brilharão, serão galardoados, serão abençoados. Haverá premiações. Eu só estou a falar, não sei o que vai exatamente acontecer, porque o próprio Paulo disse em Coríntios que aquilo que não passou na minha mente, meus olhos não ouviram, nem o meu ouvido ouviu, nem desceu ao coração, é aquilo que Deus tem reservado para todos nós. Aleluia, aleluia. Mas então a graça me levará lá, e durante todo aquele tempo, a primeira coisa que vai acontecer enquanto formos lá chama-se transformação. Em outras palavras, metanoia. Este meu corpo físico será transformado. Receberemos corpos diferentes, não iguais a este, iguais a semelhantes a do nosso Senhor Jesus. Corpos que não morrem, corpos que não se cansam. Estaremos lá na glória, seremos vestidos de glória, estaremos assentados naquela mesa e haverá premiações. Enquanto eu cá falo com Jesus, o pastor aqui está falando também com Jesus no outro lado. Jesus estará ao lado de cada convidado. Parece muitos Jesuses, mas apenas um, só que Ele é Deus, e Ele estará conversando com cada um de nós, consolando, limpando as lágrimas. É por isso que não há problema que venha à igreja que me abala, não há guerra que me faça cair pela graça, porque não trocarei a glória que me foi reservada por esta coisinha. Eneiapá, fornicação, adultério, sexo é que vai me fazer perder a glória de cima. Nunca. Eu vou me manter firme no Senhor, e a graça me manterá firme no Senhor até chegar aquele dia. Aleluia. Último versículo que eu fecho é Pedro de 1, vamos ver juntos aqui, capítulo 5, vamos ver o versículo 10. Se não for para ir lá, a tua graça só foi sorte. Tem que ir, tem que ir. Dá para entender? Tem que ir. Já está aí. Vamos ler todos. O Deus e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua aleluias. São 4 palavras que a graça faz, e a graça continuará fazendo até aquele dia. A graça de Deus está agindo em minha vida nestes 4 moldes. Primeiro, a graça de Deus está me aperfeiçoando.
aperfeiçoando. Aleluias. Aperfeiçoar, catartizo, significa completar. A graça me está a completar, significa ajustar. A graça me está a alinhar. A graça me está a, também significa consertar. A graça me está a consertar igualmente. Antes daquele dia há um conserto, há um ajuste e há uma completude da graça. Em segundo lugar, o que a graça está a fazer, irmãos? Mas uma está aqui, está a fazer o quê? Está a confirmar. E confirmar é esterizo, que significa tornar estável, fortalecer, tornar firme, tornar constante. A graça de Deus te dá firmeza. A tua oração, amém. Mas oração sem graça não tem graça. Então é necessário que a oração seja banhada na graça para que ela me confirme. A terceira palavra é fortificar, que externo, fortificar significa tornar forte, é dar força ao cansado e aumentar o poder aos fracos. Aleluia. É a graça que está a fazer isso. A quarta palavra e última, o que a graça está a fazer? Estabelecer, que é a mesma coisa, fundamentar, que é temê-los. Temê-los significa fazer com que se crie alicerces. A graça faz com que a tua fé e a salvação que recebeste crie raízes, alicerces. Aleluia. Venha o que vier, você permanecerá. Não importa a tentação, você permanecerá. Não importa o problema, você permanecerá. O pastor Moraine, na igreja que servimos ao Senhor, 6 filhos. Ele enterrou 6 filhos. Ele só vive com o 7º até o último. O primeiro ao 6º todos morreram. E ele orava quando morreu o primeiro, porque Deus, e Deus calou. O segundo morre, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 6º filho. Deus vem a ele em sonho e diz ao pastor Moraine: eu levei os 6 filhos para te firmar. Amém? Como é que a ausência deles me firma? Amém. Da kukovengela okulembeleka omanu vakafisa omalavavo. Aleluia. Quem entendeu? Da kukovengela okulembeleka omanu vakafisa omalavavo. E hoje é um homem pronto, preparado, firme para aconselhar em qualquer situação. Aleluia. Deixe que a graça te alicerce. E nem tudo na graça cuia, e nem tudo na graça é de graça. Há lágrima, há dores, mas permaneça firme, porque a graça não te largará. Deus abençoe a sua palavra de graça. Amém.